Bom dia, paz. Eu estou aqui mais uma vez para falar com você da palavra de Deus. E nesse momento eu quero falar sobre algo que tem acontecido na minha vida. Algo tão profundo que eu quero passar isso para vocês. As minhas experiências com Deus. Porque Jesus, ele tem trabalhado de forma tão especial na minha vida, na minha casa, na minha família, e que eu acho isso de suma importância a gente passar para frente. A gente passa para frente aquilo que a gente tem dentro de nós. E para mim uma das coisas mais importantes que tem transformado a minha vida é a palavra de Deus. Eu quero dizer primeiramente para vocês assim que eu não sou perfeita, né? Já errei muito na minha caminhada, já falei demais, falei com pessoas que eu amo, falei com pessoas que para mim eram muito importantes, amigos. E hoje eu entendo o quanto eu aprendi com todas as minhas falhas. Porém, existem coisas dentro de nós que ninguém sabe. Ninguém sabe. Coisas que martelam na nossa mente, pensamentos, coisas de que aconteceu lá atrás, muitas vezes quando a gente era criança, e que precisam ser tratadas, precisam ser curadas dentro de nós. Não tem como a gente fazer a obra do Senhor se a gente não olhar para essas feridas que ainda estão abertas, que a gente deixou de lado, muitas vezes por conta da correria, por conta das obrigações, dos deveres, da família, do trabalho. Mas chega um certo tempo da tua vida que você precisa parar e cuidar de cada feridinha sua para você ser usado pelo Espírito Santo, usado de verdade. Sabe? Levar a verdadeira palavra, a palavra pura, que é aquela que transformou primeiramente a tua vida, para depois você mostrar, através da tua vida, o que Jesus pode fazer na vida do próximo. E por conta disso, eu fiquei um tempo sem gravar vídeos, porque eu estava tendo experiências com Deus, experiências profundas, que através de tudo que já me aconteceu, eu pude parar e avaliar a minha vida. E eu me comportei por várias vezes como está escrito aqui nessa palavra que eu vou passar para vocês. Em Mateus 21, 28, quando Jesus estava pregando não só para os discípulos, mas também para republicanos, para meretrizes e principalmente para os religiosos. E nessa mensagem aqui diz assim, a parábola dos 2 filhos. Mas Jesus, voltando para eles, disse-lhes esta parábola. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe do mesmo modo. E respondendo o filho, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disse-lhes eles, o primeiro disse, em verdade vos digo, que os republicanos e meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o credes. Mas publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Quantas e quantas vezes nós fomos à igreja, fomos tocados pela palavra, a palavra falou lá no nosso íntimo, falou lá no nosso coração, foi lá naquela ferida. Jesus nos chamou,
para viver uma nova vida com Ele, para andar com Ele, para trabalhar com Ele. E a gente disse: eu não vou. Para mim não dá. Mas com o passar do tempo, a gente se arrepende e vai. Ou muitas e muitas vezes a gente disse: tô aqui, Jesus. Pode contar comigo. Eu vou. Eu vou. Mas depois não foi. Qual é o que liga essas duas pessoas? É a fé. É você crer de verdade. Porque muitas vezes a emoção nos leva ao impulso de agir precipitadamente. Mas a fé nos faz pensar, nos faz raciocinar, nos faz olhar para dentro de nós e ir lá na onde precisa ser transformado, para a gente ir com Jesus e fazer aquilo que nos foi proposto. Mas sabe o que acontece? No meio disso tudo, é a nossa zona de conforto. Existem zonas de confortos na nossa vida que nos faz mal. Mas estamos tão acostumados a viver desta maneira que não tomamos uma posição diante da palavra. Jesus aqui falava não só para os discípulos que estavam aprendendo, mas falavam para republicanos, para meretrizes e principalmente para os religiosos. Pessoas que estão ali dentro há anos e anos e anos dentro da igreja e a vida não muda. Por quê? Porque eles agem através da emoção, do sentimento, de coisas passageiras e não tomam uma posição verdadeira diante da palavra. Eu falo isso porque eu fui assim. A minha vida por muitos e muitos anos foi dessa maneira. E hoje, de um tempo para cá, eu tenho parado para observar verdadeiramente aquilo que está dentro de mim, aquilo que precisa ser transformado dentro de mim para que eu possa crer e tomar uma posição diante da palavra. Porque é isso que Jesus espera de nós, que a gente creia nele. E quando a gente crê, a gente não fica acomodado, a gente não fica olhando para a nossa vida sendo egoísta de só querer receber e nunca passar para frente. O primeiro filho, ele não queria ir. Por que será? Por que será que muitas vezes a gente não quer fazer a obra? A gente não quer iniciar a obra dentro de nós. A gente não quer ser transformado por essa obra. Porque muitas vezes a gente sabe o sacrifício que a gente vai ter que pagar, o preço que a gente vai ter que pagar, das renúncias que a gente vai ter que fazer. E muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes a gente não quer isso. Mas quando é o Espírito Santo que fala com a gente se arrepende. A gente chega a estremecer por dentro. Porque a gente reconhece que é a voz de Deus. É a voz do profeta. É a voz do pastor, do Espírito Santo que é usado por eles. O Espírito Santo fala através de um irmão na tua vida. Fala através de um vídeo que você ouve, através de um pastor. O Espírito Santo usa as pessoas e muitas vezes a gente não quer, mas a gente é tocado. E Jesus nos chama para sair dessa zona de conforto. Eu não sei qual é a zona de conforto que muitas vezes você está vivendo. Às vezes ela pode ser boa e te afastar de Jesus. Às vezes ela pode ser ruim e te afastar de Jesus. Porque a gente está acomodado, a gente não quer mudança. Mas Jesus te chama para o verdadeiro arrependimento. Diz que o primeiro filho se arrependeu de dizer não para Jesus, porque ele entendeu. A Bíblia diz assim: obedecer é melhor que sacrificar. Mas quando a gente entende que a gente tem que obedecer, a gente sacrifica. Porque a gente quer obedecer. A gente quer obedecer à voz do Senhor.
parar de agir pela emoção, parar de agir pelo sentimentalismo, pela aquela falsa alegria passageira. Eu quero falar algo para você. Na época de Jesus, quando Jesus pregava, poucas vezes ele pregou dentro do templo. Templo ali de pedra, templo. Por quê? Porque ali dentro tinha muitos religiosos que não queriam ouvir a palavra. Jesus ia lá no meio das prostitutas, dos pecadores, e ali não tinha louvor, não. Sabe qual que era o louvor que Jesus oferecia a Deus? Era quando ele subia no monte. Era quando ele se separava em oração. Era quando ele jejuava. Era quando ele orava pelos pecadores. Esse era o louvor agradável que subia ao céu e fazia com que Jesus tinha uma espiritualidade elevada. Jesus não era só santo porque era filho de Deus, era o próprio Deus na terra. Não, Jesus, ele se fez carne para mostrar para nós que nós podemos ser como ele. A palavra de Deus, naquela época, não tinha jogo de luz dentro das igrejas. Naquela época, não tinha louvores que tocavam o coração, a emoção que nos fazia chorar. Sabe o que fazia as pessoas chorar? Era quando Jesus tocava na ferida, tocava naquilo que estava matando, naquilo que estava fazendo a pessoa ser fraca, naquilo que fazia a pessoa ser cega, naquilo que fazia a pessoa ser aleijada, naquilo que fazia a pessoa ser encurvada, naquilo que fazia a pessoa ser estéril, naquilo que fazia a pessoa sangrar. Era isso que mudava as vidas das pessoas quando Jesus com a palavra tocava. Porque é a palavra que nos muda. Meu amigo, eu quero te dizer algo. Não é pecado você ouvir um louvor, sentir a emoção, sentir o prazer de louvar e agradar e bendizer o nome do Senhor. Mas que esse louvor esteja acompanhado com a tua vida, com aquilo que você vive no seu íntimo, quando ninguém está vendo, quando ninguém está te ouvindo, quando ninguém está ali do seu lado. É esse louvor que Deus espera de nós. É a gente crer nele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa sabedoria, de todo o nosso conhecimento. É uma fé racional, é uma fé que nos faz mover montanhas. Qual é a montanha que Deus quer que você tire da tua vida? É essa montanha que você tem que dizer para ela: sai agora. Deus nos deu autoridade. Autoridade. Ele nos deu uma missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele não pediu para você ficar acomodado. Na Bíblia a gente vai encontrar milhões de referências onde o próprio Deus diz: ser forte e corajoso, meu filho. Não temas, eu sou contigo. E quando eu falo isso, eu falo porque eu tive que receber isso dentro de mim. Eu tive que pôr o meu espírito à prova. E muitas vezes bate de frente, sabe por quê? Porque o diabo não quer que você vença. O diabo não quer que você passe por cima dos seus problemas. O diabo não quer que você tome o remédio, que é a cura que vem através da palavra. O diabo não quer que você receba essa cura. Sabe por quê? Porque o diabo sabe a tua fraqueza. O diabo sabe aonde agir na tua vida para parar a obra do Espírito Santo. Então eu quero dizer aqui para você, existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que não querem, mas se arrependem e faz porque reconhece Jesus como Salvador. Reconhece que só através dele vai receber a salvação, vai receber a cura, a libertação, vai ajudar outras pessoas. E aquele
religioso, emotivo, que diz: tô aqui, pode contar comigo, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu sei. Mas não faz nada. Não faz nada. Aí você me diz: Gisele, quantas e quantas pessoas estão por aí pregando o evangelho? Quantas e quantas pessoas se dizem cristãs? Mas a Bíblia diz que nem todos entrarão no reino dos céus. E para entrar lá tem que haver uma diferença entre aquele que verdadeiramente serve e aquele que diz servir, mas não faz nada. Eu quero ser aquele que, mesmo muitas vezes dizendo não, eu não vou, isso não serve para mim, eu não quero, mas entende que foi marcado pelo Espírito Santo e precisa seguir em frente e se arrepende, vai lá no seu íntimo, no seu pessoal, sabe? Começa a ser tratado pelo Espírito Santo, deixa Deus tratar para ser usado. Nós precisamos ser esses que se arrependem, que entende o trabalho do Espírito Santo, que entende aquilo que precisa ser feito. A Bíblia diz que republicanos e meretrizes entrarão primeiro no lugar, no reino dos céus, tomarão seus lugares do que os religiosos. Aí eu digo, por que republicanos e meretrizes entrarão primeiro? Porque eles reconhecem que eles são podres, rejeitados. E nós, que se diz conhecedores da palavra, o que somos? Melhores? Negativo. A Bíblia fala, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Somos cobrados por aquilo que aprendemos. Somos cobrados por aquilo que já aprendemos da palavra. Então nós não somos melhores ou piores que pessoas que estão ainda no pecado. Porque o pecado pode bater na tua porta ainda hoje. Porque a palavra nos ensina, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então podemos cair, podemos falhar, não somos melhores que ninguém, mas o que faz a diferença na nossa vida é a gente se arrepender todos os dias, tratar as nossas feridas e seguir em frente, caminhar com Jesus. É essa mensagem que eu quero deixar para você. Deixa Deus tratar. Vai lá no seu íntimo. Busca lá no seu passado aquela ferida que ainda não foi cicatrizada, que não foi curada por Jesus. Deixa Jesus tratar, sabe? Mesmo que ninguém saiba. Jesus é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todo o tempo, em todos os lugares, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe daquilo que você tem escondido dEle por anos e anos, que você não confessou, que você não buscou ajuda para ser tratado. Deixa Deus tratar, deixa Deus te tratar lá no íntimo, deixa, não deixa passar não. Deixa Deus te usar, porque através dessa ferida você vai ajudar muitas pessoas. Você vai lá para a seara. Depois que você é curado, Deus te chama para trabalhar. Deus te chama para trabalhar. Vamos trabalhar. Mas vamos fazer o primeiro trabalho aqui dentro de nós. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã. E eu sei que muitas pessoas estão passando pelo mesmo que eu passo. Muitas pessoas já viveram casamentos destruídos, já foram abusados, já foram assediados, já foram pressionados pelo diabo, já sofreram decepções amorosas, decepções na amizade, na família. Pessoas que se sentem infelizes, incompletas, que não entenderam ainda o seu ponto fraco.
Eu já sofri tudo isso e eu peço a você, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu peço a você, deixa Deus tratar, deixa Deus te curar e deixa Deus te usar. Amém? Que a graça de Deus acompanhe a tua vida e que em nome do Senhor Jesus, se você crê, você vai receber a tua vitória. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu peço profundamente que você compartilhe com os seus amigos, aquela pessoa que você sabe que está passando por lutas, que precisa ouvir uma palavra de fé. Eu estarei, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, gravando mais vídeos, mas eu digo, não é no meu tempo, tá? Eu não trabalho por emoções, eu não trabalho em cima de isso para mim não é uma empresa, não é um negócio. Eu não tô aqui para me aparecer porque eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor Jesus. E se eu não estiver realmente orientada pelo Espírito Santo, eu não vou fazer nada. Porque eu sei que se for pela minha própria vontade, eu não chego a lugar nenhum. Mas se for pela vontade de Deus, esse vídeo vai rodar o mundo inteiro, alcançando muitas pessoas. Pessoas que se dizem nada, mas se tornarão grandes. Em nome de Jesus. Amém?